Então, começando agora a live, nós vamos falar sobre 2022. Esse ano que promete muitas coisas, como todos os outros anos, né? Só que esse ano ele tem um toquezinho diferente. O toque dos dois lados, o toque daquilo que ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro. Ou eu sou muito racional, ou eu sou muito mental. Mercúrio rege esse ano. E Mercúrio, ele traz, vamos dizer assim, ele é de dois signos, né? Quando eu digo que o planeta é de dois signos, é que aquele planeta, ele rege, ele dá a sinfonia, né, dos signos. Signos de Gêmeos e o signo de Virgem. E esses dois signos, eles falam da comunicação, porque Mercúrio é muito conhecido como a comunicação. Só que não é só a comunicação, né? Ele é conhecido como a comunicação porque vocês entendem melhor. A maioria das pessoas entende melhor a questão da comunicação porque é o dia a dia delas. Só que Mercúrio, ele fala, ele começa o trabalho dele, né? Esse planeta para a astrologia com relação a Gêmeos, que é o primeiro signo que ele rege, né? Ele começa com as conexões neurais, né? É ele que conecta os neurônios, que dá aquela sinapse, né? E faz com que nós raciocinamos, que a gente tenha sanidade mental, essa é a palavra, né? Só que Mercúrio rege o pensamento, né? A fala, né? Essa cognição toda. Só que a mente, ela tem dois lados, né? Porque a maioria do nosso corpo tem dois órgãos, tem órgãos, né? Ou dois órgãos, né? Por exemplo, o rim tem um lado, direito e esquerdo, mas quando tem um órgão, sempre eles vão ter um lado e outro, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos da Terra, e a Terra, ela é constituída da noite e do dia, do yin e do yang, do feminino e do masculino. Então, eu estou falando isso porque isso é essencial para vocês terem clareza esse ano, né? Esse ano onde nós vamos precisar saber lidar com os dois lados do cérebro, né? Ou seja, o lado, eu chamo muito do lado racional, né? O lado que pensa, né? Quer dizer, chama, não é só eu que chamo, mas a questão desse outro lado que eu vou falar, que é o bicho. E o outro lado que é o bicho. Então, nós temos o racional e o irracional. O irracional é aquele lado que é instintivo, né? Que nós precisamos na hora que está muito forte isso agora, essa hora que a gente começa a trabalhar na internet, né? E óbvio que eu também, para mim acontece isso, mesmo que eu tenha, que eu saiba, mas fica mais fácil quando a gente sabe, né? Então a gente trabalha mentalmente, ou com a internet, ou com a tela, e esquece do corpo. E o corpo precisa do banheiro. E a parte de ir no banheiro é a parte do nosso bicho. O corpo precisa se alimentar, o corpo precisa descansar, precisa dormir, porque se um lado acelera muito, que é o mental, né? E aqui nós estamos falando do mental, o lado esquerdo, e o direito, o bicho, né? O que acontece? Existe uma sobrecarga, uma exaustão, e o outro lado não funciona, o outro lado pira. Então, nós vamos precisar de quê? De equilíbrio, tá? Esse equilíbrio, ele é aquilo que nos dá a base. Então, por isso que eu perguntei para vocês, comecei aqui a live, né? Quem não, eu não estava gravando, mas comecei a live e falei da respiração, do inspirar e do expirar. Isso é importantíssimo. Tudo na vida tem isso, inspirar e expirar. E nós estamos só fazendo um lado.
né? E isso tem um efeito, porque é uma causa. Isso causa um efeito em nós, né? Então, esse ano, por isso que eu separei, né, para vocês que são meus clientes, né? Eu separei com muito carinho um olhar diferenciado sobre o Mercúrio, né? Que eu sei que vocês têm enxurradas de previsões aí, astrólogos e não astrólogos prevendo, né? Mas eu queria dar um olhar diferenciado, eu queria dar um detalhe, que é a minha especialidade, para que vocês não esquecessem disso. Então, aquela imagem que eu passei para vocês no grupo, né, na minha lista de clientes, que está aqui do Mercúrio, deixa eu compartilhar com vocês. Vamos lá. Tá. Ver se eu consigo compartilhar, gente, tá? Então, essa imagem que eu mandei para vocês, deixa eu ver aqui, deixa eu botar pequenininho para um lado isso aqui. Essa imagem do Mercúrio, por favor, se não estiverem ouvindo, vocês só me chamem, tá? Me dê um toque aqui. Então, essa imagem que eu coloquei aí do Mercúrio, ela é mega importante para que vocês saibam do efeito que pode dar se vocês sobrecarregam um lado ou outro do cérebro, tá? Isso nós estamos fazendo todos com essa questão da internet, muito forte. E isso tem um efeito extremamente desequilibrante, vamos dizer assim, tem um efeito que pesa para nós. Então, nós estamos, a gente chama muito isso, nós mesmos sugamos a nossa própria energia, mais ou menos assim, né? Que a gente sempre acha, o outro sugou, o outro pegou energia. Não, quando a gente trabalha muito mental, né? O mental, ele suga a energia do nosso corpo. É mais ou menos assim, estou falando de uma forma que fique claro para vocês ouvir, que fique legal, tá? Então, procurem buscar o equilíbrio, essa é a maior ajuda que eu posso dar para vocês, porque senão vai ser muito difícil lidar com esse ano. É como se as comportas mentais abrissem, tá? Porque o Mercúrio no mapa deste ano, tá? Ele está, que todos nós temos um Mercúrio no nosso mapa, né? Todos nós temos um mapa natal, quem está aqui sabe. E nós temos um Mercúrio no mapa e todos os outros planetas, né? Num signo específico, né? Aqui nós não vamos falar do seu Mercúrio, porque eu estou falando para todo mundo, né? Aqui nós vamos falar do Mercúrio em Peixes que está esse ano, né? Que ele vai entrar, na verdade, porque o ano começa a partir segundo a natureza, e a astrologia é a natureza, começa quando inicia Áries. Por isso que Áries é o primeiro, né? É aquele que abre a porta de tudo, é aquele que nós, onde está no nosso mapa, nós iniciamos naquele momento. Então, esse ano que astrologicamente vai começar dia 21 de março de 2022, então o que eu estou falando, vocês já podem estar sentindo, mas vão sentir mais a partir de março de 2022, ali no finalzinho de março. Então, por isso que eu resolvi fazer a live hoje, né? Já quase entrando no ano novo, né? Que o pessoal fala, a maioria fala que é ano novo, enfim, não tem problema, e é energeticamente, né? Porque todo mundo acredita. Mas de verdade verdadeira é em 21 de março. Então, esse equilíbrio entre a nossa Lua e o nosso Sol, tá? É importante ter essa entre o agir e o pensar, tá? Entre eu estou no computador, legal, é maravilhoso tudo isso. Eu estou aqui falando para vocês porque nós estamos na era digital mais do que nunca. Mas tudo bem, ontem eu estava trabalhando, estudando sobre o que eu ia falar para vocês,
E eu saía e voltava, saía e voltava, para que eu não ficasse cansada demais, tá? Então, com o Mercúrio em Peixes, o que acontece? Peixes é um signo que é tudo, tudo agora misturado e vamos lá, né? Por isso que falam que é um ano da inspiração, né? E por outras questões de aspectos que está nesse mapa desse ano, o mapa geral para todo mundo. Mas Mercúrio em Peixes, tu te conecta sem saber que tu te conectou, tá? Não há uma racionalidade, vamos dizer assim. Por isso que a gente fala em inspiração, intuição, deixa levar, deixa fluir, né? Não controla tanto, porque vai ser assim, né? Então, quem está já numa trilha de autoconhecimento, quem está... porque a trilha de autoconhecimento, que a astrologia também está dentro, e as outras terapias, ela ajuda que a gente tenha equilíbrio. Toda terapia, ela só é boa se ela te ajuda a ter equilíbrio, né? Se ela fala só de um lado ou outro, não é legal. Então, isso que nós vamos buscar, né? Então, o equilíbrio vai lá, trabalha no computador, trabalha nas ideias, trabalha no mundo que não é o mundo da Terra. A Terra que eu digo eu vou lá e vou agir. Quando eu vou agir, é a Terra, né? Quando eu só fico pensando, não é a Terra, né? Aí não é a gente não aterra, a gente fica só no mental. E isso pode pirar, tá? Essa é a verdade. Então, nós precisamos desse equilíbrio. Então, o Mercúrio em Peixes, ele nos dá um lado muito legal, por isso que eu falei que nós vamos precisar saber lidar com a nossa intuição, né? Essa foi a chamada. Vou cuidar aqui o horário, só um intervalinho para falar para vocês, porque nós vamos dar um intervalo, tá? Quando chegar a 40 minutos, isso, dá um intervalinho, e daí eu vou, quando desligar, eu chamo vocês de novo, tá? Vocês entram de novo, tá? Daí vocês aproveitam, respiram, vão no banheiro, eu dou uns 5 minutinhos e a gente entra de novo, tá? Conversa novamente. Então, voltando aqui, ó, essa conexão, aproveitando a minha prática aqui com vocês, é que nós vamos precisar ter, porque vai ser muito fácil dispersar, desconectar, perder o rumo, perder para onde eu vou, tá? Para onde eu não vou saber direito, tá? Eu vou explicar melhor depois desse intervalinho, né? Dessa sai e volta, né? Eu vou explicar melhor para vocês depois, quando na segunda etapa, que daí eu vou falar desse Mercúrio aqui, tá? Vou explicar esse símbolo de Mercúrio que tem no mapa que eu estou falando, que é um mapa de 2022, que está influenciando todo mundo, vai influenciar todo mundo, mas eu vou lembrar que vocês têm um Mercúrio no mapa de vocês, que tem uma Lua, que é aqui em cima, que é uma lei, que tem um Sol aqui no meio, que é a causa de tudo, que causa, tanto causa como é a causa, e que tem um efeito aqui, que é o símbolo, é a cruz, é o efeito, que é o ascendente, que representa a Terra, né? Que tudo tem efeito na Terra. Então, mas depois do intervalo eu explico para vocês. Então, gente, voltando, saber, por exemplo, eu estava aqui falando com vocês, aí eu tenho que falar uma coisa no meio, né? E aí eu me perco, aí eu tenho que saber voltar. Agora eu vou puxar de novo, né, o assunto. Qual é o assunto que eu estava falando? Essa questão de se perder, né? Que vai estar muito forte a intuição, a inspiração, o nosso contato, os contatos imediatos, contato com tudo, né? Porque Mercúrio em Peixes, Peixes é tudo, não tem limites, né? E ainda ele está potencializado por Júpiter, tá? E Júpiter,
ele dá esse, vamos dizer assim, esse fermento para esse Mercúrio em peixes. Então, vai ser maravilhoso para nós sonhar, para nós se inspirar, para nós intuir, tudo que não for lógico, concreto. Mas, lembra dos dois lados, Mercúrio, que eu falei no início? Mercúrio tem dois lados. Ou sim ou não. Ou vai ou não vai. Então, fica muitas vezes na dúvida, tá? Ou vem tudo é bom, ou vem tudo que não é legal, tá? Então, nós vamos precisar desenvolver esse equilíbrio, né? Então, para isso, para que a gente consiga fazer o que eu fiz agora. Dei uma respirada e vamos puxar o assunto de novo que eu deixei lá, perdido, senão o pessoal fica perdido aí, tá? Então, vamos puxar o assunto de estar, né, sem saber, né, sem saber o que estava falando, tá? Isso vai acontecer muito. Então, quem estiver já numa trilha, num autoconhecimento, com terapias, principalmente, claro que eu vou defender o meu instrumento, que eu acho fantástico, um mapa, né? E vocês já estão, vocês estão aqui, vocês, a maioria já está. Quem tem essa prática, esse hábito, que daí entra a parte de Virgem, né? Que Virgem tem o regente Mercúrio e traz esse hábito muito forte, né? Dos hábitos, né? De ter hábitos. Para que ter hábitos para conseguir. Só vou deixar o Matheus aqui ligado. Para ter hábitos para conseguir se organizar, não se perder, né? Ter a mente clara. Então, isso vai ser um desafio para nós, muitas vezes. Tá? Então, se perder na vontade, não sei o que eu quero fazer. Se vocês estão assim, provavelmente podem ficar mais. Tá? Então, realmente, sim, um mapa vai ser essencial. Estou vendendo meu produto, claro, porque eu acredito nele, porque eu uso para mim isso. Me ajudou já muito e me ajuda. Mas, seja qual for a terapia que vocês fizerem, as terapias vão crescer muito, né? Qualquer tipo de ajuda espiritual. Espiritual não é religiosa. Espiritual é que motiva o espírito, a alegria, a motivação, nos dá vontade de viver. Então, nós vamos precisar disso para que a gente tome um rumo, se oriente, tenha clareza, porque nós vamos se buscar esse ano, né? A busca vai ser, o aprendizado é se conectar conosco, se conectar com o que está em volta, porque a gente está sempre conectado lá, não é verdade? No que vamos ser, no que vamos ganhar, no que vamos realizar. Então, agora, esse ano, ter uma prática que te traz para o centro. Eu utilizo a meditação, que me faz muito bem, mas cada um com a sua, livre. Ter uma prática que segura a tua cabeça, né? Que te dá um autocontrole legal, não é controlar para não fazer nada, não, é um autocontrole legal. Essa história, por exemplo, que eu dei um exemplo de se perder e depois não saber, né, o que está falando, ou não sabe agora o que eu vou fazer profissionalmente, ou não sei para onde vai a minha relação. Então, acontece isso, claro, todo mundo, nós somos humanos, isso é muito normal. Mas esse ano nós vamos estar mais pendentes a isso, porque nós vamos estar com as antenas ligadas, então nós temos que cuidar para não sermos esponjas, tá? Dessa antena, né? Nós temos que cuidar muito para não pegar tudo para nós, né? Então, cuidar o ambiente, porque nós vamos estar com essa propensão, tá? Ou pegamos tudo ou não pegamos nada. Lembrando o Gêmeos, que é, vamos dizer assim, que ele está no ascendente do mapa natal, mesmo que vocês não entendam, o ascendente é aquele que
ascende, que vem ascender, ele que está no leste, no momento que vai iniciar o ano, né, onde nasce o Sol. Então, nós vamos aprender, Gêmeos fala muito de aprendizado, né, que é um dos signos, junto com Virgem, que tem o Mercúrio como regente, que Mercúrio fala de aprendizados. Nós vamos aprender a lidar com a nossa cabeça, a lidar com as nossas intuições, a lidar com as nossas conexões mentais, porque as mentes vão se fundir. Aí nós temos que cuidar para não pirar, não se perder. Então, vamos nos achar com a nossa, sabendo a nossa lei de causa e efeito. É isso que eu queria falar para vocês, que é tão importante.